estamos de volta. No JMD na Cozinha de hoje, você vai aprender a fazer uma costela que até desmancha na boca. Bora comigo fazer um churrasco? Mais um sábado de JMD na cozinha e hoje quem gosta de churrasco vai se deliciar com essa receita. Olha só a costela rojão que a gente tem aqui, aproximadamente 8 quilos de costela, e quem vai ensinar hoje a gente a preparar essa costela é o Fernando. Fernando, tem segredo para costela, que é uma das carnes que as pessoas mais gostam no churrasco, né? Tudo bem? Tudo bom, Nayana? Na verdade, assim, é uma das carnes favoritas, né? Uma das mais saborosas do churrasco do brasileiro. Então, a costela, na verdade, ela não tem muitos temperos, como as pessoas sabem, né? Basicamente, nós vamos usar só sal grosso, mas assim, escolher uma boa costela, limpar ela. Então vamos começar. A gente tem aqui, como ele disse, só o sal grosso que vai para o tempero dessa costela. Quem quiser fazer em casa, às vezes, se não encontrar uma costela desse tamanho, um outro tamanho, um pouco menor, o preparo é o mesmo. O preparo é o mesmo. Na verdade, a gente faz ela inteira aqui, porque para depois cortar ela fracionada na hora de levar para a mesa, tá? Mas a gente, por exemplo, a pessoa que está em casa, se comprar só um pedaço, se não comprar, na verdade, o rojão, comprar a 3 ripas ou o janelão, todas elas vão ser muito semelhantes o preparo dela, né? E aí depois também tempo. Esse é o grande diferencial da costela, né? Fogo correto e o tempo correto. Essa parte de trás aqui a gente vai fazer o que a gente chama de toalete, ou uma leve limpeza nela, tá? Então a gente pega e tira com a faca essa parte, essa fáscia, né? Essa fímbria aqui, ó. E aí pode escolher, tanto puxando desse jeito, ou com o auxílio da faca a gente tira ela. Costela, diferente de outros cortes como a picanha ou contrafilé, que precisam de fogo, a costela nós vamos preparar ela só na brasa. Essa parte final aqui do preparo, o que a gente já tirou o excesso, esses pedacinhos aqui de gordura depois, na verdade, não vão fazer muita diferença. E um diferencial é essa parte do osso, isso aqui serve até como dica para quando as pessoas vão fazer em casa no forno ou na panela de pressão. Essa parte é uma parte mais firme. Quando ela assa, ela tende a dobrar e deixar a costela enrugada. Então a gente faz uns cortes nessa fímbria, nessa parte mais da fáscia, para que ela não enrole, tá? Basicamente é isso. Eu furo bem pouco embaixo dela, que ela já pega sal numa quantidade boa. Então só alguns furos. Aí a gente vira ela. E aqui na parte de cima, aí nós vamos fazer alguns furos a mais. Agora nós vamos colocar o sal, jogar ela mais alto um pouco, para que ela não concentre tanto em um só lugar, a ponto da gente forrar. Salga um lado, aí nós vamos para a segunda parte, que é salgar a parte de baixo também. Média quanto tempo no fogo? Eu coloco ela aqui em torno de 1h da tarde para a gente servir a partir das 6, 6h30. Então ela fica em torno de 5, aí até 9 horas de fogo, mais ou menos. Nós mudamos de ambiente porque agora o Fernando vai espetar a costela e também colocar ela num papel celofane para depois levar para o fogo. Fernando, essa então é a última parte, né? Antes de ir para o fogo. Exato. Então nós vamos espetar ela aqui. Caso quem não tiver o papel celofane, pode também usar o papel alumínio? Pode usar o papel alumínio também. Então, e aqui a gente vai envolver. Importante é envolver com uma quantidade que a gente vai dar em torno de 3 a 4 voltas, para evitar que depois que esse papel rasgue, porque é um papel, embora ele seja resistente, ele com as beiradas do osso, ele acaba rasgando, né? Então a gente vai dar 3 a 4 voltas aqui nessa costela e depois prender as extremidades. Essa costela está embrulhada, então em casa, o dono de casa geralmente tem um papel celofane menor um pouco, né? Está embrulhada e agora nós vamos amarrar ela. O próprio papel celofane aqui para amarrar, então eu dou uma certa distância e aí uso ele como um barbante aqui, vamos dizer assim. Então nós vamos fechar ele aqui, ó, na extremidade. Importante ela ficar bem
amarrada para ela não ficar respingando. Prontinha, embrulhada, pronta para ir para o fogo. Nós vamos trabalhar com brasa, ó. Ela até não é tão quente, ó. A gente consegue ficar. E aí nós vamos ver que daqui a pouco, quando a gente for preparar a picanha, nós vamos precisar de mais fogo daí, tá? Enquanto a nossa costela tá ali no fogo, agora o Fernando vai dar uma dica pra gente para preparar uma picanha, né, Fernando? O que você vai ensinar pra gente? É isso aí. Primeiro falar um pouco da escolha da peça, porque tem muito o mito, né, do tamanho da picanha. A picanha tem que ter em torno aí de 1 kg, 1,2 kg. E tem algumas picanhas que podem pesar até mais do que isso, tá? O grande segredo da picanha, ela tá na terceira veia, que a gente chama, tá? A primeira veia é aqui, ó. A gente pode ver que se a gente apertar, ela sai um pouco mais de sangue. A segunda veia está aqui em cima, que também sai um pouco de sangue. E a terceira, aqui no finalzinho, ó. Na hora que a gente aperta, ela sai um pouco de sangue aqui na ponta dela. Depois dessa veia aqui, em torno de 1 dedo, 2 no máximo, é picanha. A partir desse ponto, nós estamos falando do coxão duro. Outro detalhe, nós vamos cortar essa picanha aqui e nós não vamos salgar ela antes de levar para a grelha. Nós vamos cortar ela e levar ela sem sal nenhum para a grelha. Então, ó, o corte está feito. Uma picanha que tem, mesmo aquelas pessoas que falam assim, ah, mas eu não gosto de tanta gordura, não precisa se preocupar que depois a gente consegue tirar. É interessante para o fogo, para ter quantidade de fogo para a gente poder preparar uma boa carne ali. Bom, nós estamos aqui agora com, acabei de colocar um carvão, vocês podem ver que esse carvão na verdade é um pouco diferente, para a gente que usa para comercial, né? É um carvão que faz fogo mais rápido, então nós vamos preparar, colocar ele aqui, ó, rapidamente nós vamos ter uma labareda, tá? Aí nós vamos colocar a grelha aqui e fazer a picanha. O Fernando tirou ali as partes de picanha já do fogo, agora que vem a parte do tempero. Exato. Aqui eu vou cortar eles, pode salgar tanto o pedaço inteiro, eu vou fazer com um dos dois jeitos, ou quando você está em casa, se você já prefere cortar ele tipo aperitivo assim, ó. Então eu vou salgar um pouco, detalhe a altura, não muito baixo, né? Um pouco mais alto, ou o pedaço que a gente tinha deixado inteiro. Que é o tempo agora de levar para a mesa, ele derrete com a temperatura da carne, fica pronto pro cliente, ou para quando quem está fazendo em casa, né? Provar uma deliciosa picanha. E ele ensinou aí essa forma diferente de fazer. Vamos tirar a costela do fogo e ver como que ficou. Olha só o resultado. Foram aproximadamente 5 horas de fogo. O cheiro está maravilhoso. Pena que vocês não conseguem sentir daí, mas só de ver já dá para imaginar. Fernando, não tem nem mais o que falar. A imagem fala por si. E agora é só aproveitar e comer a costela. Beleza, então tá aí a dica do Fernando, do quintal do primo. A gente finaliza com essa imagem aqui da costela para vocês. Uma ótima dica para quem quer aproveitar o final de semana com a família.